Fala, galera, tudo bem? Eu estou bem, espero que você esteja bem. Professora Nívia Xavier de Língua Portuguesa para corrigir uma prova da IAN para você. Bom, como você viu, a IAN não é o maior dos seus problemas em língua portuguesa e nem vai ser, né? Porque dá para gabaritar, tá tranquilo. A gente consegue tranquilamente fazer, observar como a IAN traz as nossas questões, os nossos conteúdos de língua portuguesa, e isso vai ser muito tranquilo. Você percebeu no seu material que essa provinha aqui, ela é super tranquila. O texto é um relatório. O texto é um relatório que vai ter uma questão ali, né, sobre tipologia textual, que eu achei bem interessante também para a gente poder observar. Então, não é uma coisa difícil, não é uma prova difícil, não foi uma prova difícil. Provavelmente a sua prova também não será difícil, porque a gente tem o mesmo tipo, né, de questão de prova. Bom, eu vou compartilhar com você o meu material. Obviamente, por ser uma prova, ele não está com o gabarito, como eu sempre faço quando nós fazemos as revisões, tá? Mas a gente vai marcando o gabarito ao longo do tempo. E eu vou deixar só o material na tela, por quê? Porque aí fica melhor para você observar, fica melhor para você ter noção, enxergar aí o conteúdo, né? Então vamos lá, relatório. Senhor superintendente, tendo sido designado Vossa Senhoria para apurar as denúncias de irregularidades ocorridas no aeroporto Santos Dumont, submeto à sua apreciação o relatório de diligências, que nesse sentido efetuei. No dia 23 de junho de 2016, dirigi-me ao senhor Raimundo Correia, encarregado do aeroporto, para que autorizasse o interrogatório do funcionário João Romão, acusado de ter furtado um computador. O acusado relatou-nos que realmente havia levado o computador para casa na sexta-feira, 18 de março de 2016, apenas para executar algumas tarefas de caráter particular. Não o devolveu na segunda-feira, dia 21 de março, porque faltou ao serviço por motivo de doença. Quando retornou ao serviço dia 28 de março, devolveu o computador. A doença do acusado está comprovada pelo atestado que segue anexo ao presente relatório. A devolução da máquina no dia 28 de março foi confirmada pelo senhor Raimundo Alves Correia. Do exposto, conclui-se que me parece infundada a acusação. Não houve vontade de subtrair o objeto, mas apenas negligência do acusado em levar para casa um bem público para executar tarefa particular. Foi irresponsável. Não cometeu qualquer ato criminoso. Não me convence seja necessário impor-se a instauração de processo administrativo. O funcionário deve ser repreendido pela negligência que cometeu. É o que me cumpre levar ao conhecimento de Vossa Senhoria. Aproveito a oportunidade para vos apresentar protestos de minha distinta consideração. Rio de Janeiro, 25 de julho de 2016. Bom, aí como você pode ver, é um texto fácil, é um texto que tem palavras fáceis, são palavras do nosso dia a dia, então não existem grandes problemas em relação às palavras que aparecem por aqui para nós, né? Então, bem tranquilinho, é um relatório, é um texto direto, né? Não posso ficar falando muito, senão eu dou a resposta logo da número 1 aqui, antes de terminar de falar dessa ideia do texto, né? Então, é um texto bem legal, curto, se a gente levar em consideração que a prova normalmente pode ou poderia, né, vir com um texto bem maior. Bom, vamos às nossas questões, então. Questão 1. O relatório é um tipo de texto o quê, gente? Qual é o tipo de texto que nós temos no relatório? Narrativo, descritivo, poético, dramático. Bom, dramático não é, porque né, a gente já sabe que não vem do drama, nem poético. Nós ficamos com descritivo e nós ficamos com narrativo, tá? O relatório, ele costuma né, ter as partes descritivas e as partes narrativas, tá? Nesse caso, desse relatório que a gente tem aqui, ele quando está relatando, ele quando está falando, ele está contando a situação. Então, esse relatório que está aqui para você, ele não é descritivo, gente. Ele é um relatório narrativo, porque ele conta uma fofoca. Ele conta uma fofoca de alguém que achou que o outro alguém tivesse roubado o computador, então, por isso, fez a denúncia. A partir dessa denúncia, foi aberta uma investigação, e dessa investigação percebeu,
que não havia qualquer problema, que não houve subtração de bem, nem nada. Então, esse relatório que a gente tem aqui, ele é um tipo que ele é um tipo de texto narrativo, relatório, contar, fofocar, né, falar. Então, aqui a gente conta da vida de outra pessoa, né, faz uma fofoquinha básica aqui da vida de uma outra pessoa para outra pessoa também. Então, são várias coisas rolando aqui. A questão de número 2, senhoras e senhores, foi uma questão que caiu na IAN, mas que provavelmente não vem mais em prova, tá? Por quê? Porque falar dos pronomes de tratamento antigamente era muito mais recorrente e havia a questão de nós termos de decorar uma tabela de abreviação de pronomes de tratamento ou formas de tratamento, tá? Como está aqui, ó, Vossa Senhoria. Então, o que acontece agora? Como é uma questão que tem muita decoreba, que a gente tem muita questão de decorar, né? Ah, Vossa Magnificência, é o reitor, Vossa Eminência, a gente não faz mais isso. Então, essa questão de número 2 é uma questão que eu trouxe, porque estava na prova, obviamente eu não iria retirá-la da prova, tá? Mas que não vai cair na sua prova, tá? A gente agora tem essa situação. Os pronomes de tratamento, a partir de 2019, eles foram retirados do Manual de Redação da Presidência da República, pelo decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, e desde então, a gente já não cobrava tanto a questão dos pronomes. A partir do decreto do Bolsonaro, a gente cobra menos ainda, né? Porque se lá no Manual de Redação da Presidência da República a gente já não tem mais os pronomes de tratamento como formas de tratamento nas comunicações oficiais, lembra que é nas comunicações oficiais os pronomes de tratamento, o vocativo permanece, tá? Então, as provas que já tendiam a não cobrá-lo, agora cobram menos ainda, tá? Mas aqui, bom, a gente segue, né? Qual é a abreviação, qual é o modo correto de nós abreviarmos Vossa Senhoria? Né? Bom, todos eles têm o V abreviado, até aí tá tudo certo. Aqui é Vossa Senhor, Vossa... Aqui eu nem sei pronunciar. Esse daqui é o do você, tá? Esse daqui é o você. E o único que a gente tem como Vossa Senhoria é a letra D, quer dizer, você não, perdão, gente. Você, a gente faz assim na internet, né? É o VC, né? Só que o modo correto de abreviar o você é só o V. Olha que legal. Você só coloca o V. A abreviação do você é apenas o V. Mais nada que a gente tivesse, que a gente pudesse fazer. Nessa questão de número 2, então, Vossa Senhoria, a abreviação é a letra D. Tá? Número 3, questão de morfologia na número 3, questão de conjunção. Está perguntando para você o seguinte, ó, no trecho, quando retornou ao serviço, a palavra destacada, que é o nosso quando, indica o quê, gente? O quando, ele indica conclusão, consequência, tempo ou modo. Bom, o modo, gente, a gente já sabe que para indicar modo tem de ser o bem, o mal, né? Alguma coisa assim que indique como você está. Conclusão, nós temos o enfim, nós temos o portanto, nós temos o logo e alguns outros. Consequência, nós temos os 4 T's associados ao que, nós temos o de modo que, e nós temos o de sorte que. Então, são eles. Sobrou quem para gente? O tempo, gente. O tempo. É óbvio que o quando nessa situação, ele é tempo. Nós temos lá o quando, nós temos lá o desde que, nós temos lá o assim que. Então, nós temos alguns conectivos de tempo ali. E entre esses conectivos de tempo estão quando. Então, na questão de número 3, o nosso termo destacado, quando é relativo a tempo. Ele vai nos indicar uma questão temporal, tá? Uma questão temporal. Questão de número 4. A palavra destacada no trecho. O funcionário deve ser repreendido pela negligência, aqui ó, a gente está com negligência, destacado, que cometeu. Pode ser substituída, sem mudança de sentido, pelas palavras seguinte, menos uma. Ou seja, ele quer aqui, ele está falando o seguinte, olha, ele pode ser substituído sem alteração de sentido, então isso aqui é um sinônimo. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho 3 sinônimos para essa palavra, eu tenho 3 sinônimos para negligência, tá? 3 sinônimos para negligência, mas eu quero o que não pode, de forma nenhuma, tá?
de forma nenhuma, servir como sinônimo de negligência. Ele não vai servir. Essa questão aqui, ela não vai servir como sinônimo de negligência de forma alguma. Então, vamos lá. Negligência. Quando você comete uma negligência, você tem um ato de negligência, você tem um ato de incúria, né? Você tem um ato de incúria. Aí as pessoas falam assim, mas Nívia, o que a gente tem em relação à questão de incúria, né? Eu fui lá e procurei e tudo mais. Bom, a incúria, gente, ela é um descuido, é um desleixo, né? E negligência é a mesma coisa, é um descuido, é um desleixo. Então, incúria é também sinônimo de negligência. Automaticamente, a gente não pode marcar como incúria o que a gente quer, porque aqui, ó, ele pede o erro. Ele pede o que não pode ser sinônimo de negligência. Aí você vai lá em inobservância. Você vai falar assim, inobservância. Deixa eu ver o que é inobservância. Gente, inobservância é falta de você seguir a lei. É falta de cumprimento da lei, né? A gente tem ali um desrespeito à questão da lei. E aí essa falta de inobservância, né, que a gente tem ali, a gente também tem, se você for pensar em inobservância, na questão de uma violação, na questão de um desleixo, na questão de um descumprimento de uma falta. E aí você também relaciona a ideia tranquila de negligência. Então também não pode ser. Inadvertência, eu nem preciso falar com vocês, né? Porque tem a relação de negligência ali, né? Você faz uma coisa inadvertidamente, você faz uma coisa sem ter aquele apreço, você faz aquela coisa desleixada, aquela coisa deixada de lado, você descumpre alguma coisa. E a negligência é esse descumprimento também, tá? É essa forma de descumprimento, essa forma de desobediência, né? Então, aqui, gente, a gente também tem inadvertência como sinônimo de negligência. O que não pode ser sinônimo de negligência, então? A palavra imprudência. É? A palavra imprudência não pode ser. Por quê? Porque o que acontece? Negligência é desleixo, descuido, falta de cumprir a lei, falta de cumprimento da lei, né? É essa desobediência que a gente tem. Quando você fala em imprudência, é uma ação precipitada, né? É quando você age precipitadamente. Então, a negligência, ela não é um agir precipitado, né? Ela é um descuido. Ela é, né, essa questão de desrespeito. E o que a gente tem aqui na imprudência não tem nada a ver disso aqui, tá? Como a gente pode observar, existe uma diferença entre as duas, porque a imprudência ela vai ser diferente da negligência por conta de uma conduta omissiva, né? Como é que a gente pode dizer? É quando alguém faz algo que não seria esperado, né? Não faz algo que seria esperado. Então, essa imprudência aqui, a gente caracteriza como precipitação. Sabe quando as pessoas falam assim, eu agi de rompante, eu agi de forma precipitada. É desse jeito. Então, a gente tem essa situação bem diferente. Aqui é um descuido, é um desrespeito, e a imprudência é uma precipitação. É você agir de forma sem cautela, você não é cauteloso, você não é cuidadoso, tá? Bem diferente das duas. Então, é por isso que a gente tem aqui a única palavra que não pode substituir negligência sendo imprudência, tá? Número 5. O texto tem por finalidade principal. Eu sempre falo para vocês nas nossas aulas teóricas, principalmente na aula teórica de número 1, né, que é a interpretação, compreensão e tal, eu sempre falo lá na parte do texto, eu falo o seguinte, olha, todo texto tem uma finalidade, todo texto tem um objetivo, todo texto ele tem uma informação mais importante. E aqui, gente, eu falo para vocês, olha, essa questão vai cair, essa questão é superficial, todo mundo tem que acertar. E tá aqui, ó. O texto tem por finalidade. Essa questãozinha 5 aqui, ela é a nossa aula 1 teórica. Quem assistiu às aulas teóricas viu que isso aqui está lá na aula 1. Eu falo, olha, você tem que identificar qual é a finalidade de qualquer texto, porque todo texto tem uma finalidade, todo texto tem um objetivo.
E esse objetivo ele é cobrado na hora da prova, e ele está sendo cobrado aqui. O texto tem por finalidade principal o quê? Gente, orientar o supervisor hierárquico. Ele coloca para o senhor superintendente a situação que aconteceu. Ele não está fazendo uma queixa de um fato delituoso, porque não foi ele quem abriu essa denúncia, não está defendendo o suspeito, o funcionário suspeito, e nem fornecendo dados para uma investigação. Ele está dizendo, olha, houve aqui uma denúncia, tá, de que um computador foi furtado, e que seria fulano de tal, mas fulano de tal disse para mim que ele pegou no dia 16, não conseguiu devolver na segunda 21 porque ficou doente, voltou dia 28 e devolveu. O atestado está aqui para comprovar que ele não mentiu. Pronto. Ele só está informando o supervisor, o superior hierárquico dele, sobre o que aconteceu. E ele ainda fala, olha, eu não acho que seja necessário abrir um PAD, porque ele está ali, ele fez o que ele fez. Eu acho que ele tem que ser punido por conta da negligência. Ele tem que ser advertido por causa da negligência. Agora, dizer que ele precisa cumprir um PAD, eu acho muito. Foi isso que ele falou. Então, ele apenas orienta o superior hierárquico dele a respeito do que aconteceu, tá? Então, aqui é aquela velha questão que eu sempre falo com vocês e que, às vezes, vocês falam assim, não cai em prova. Cai. A Ian cobrou, por exemplo. Questão 6. Questão 6 diz o seguinte, todas as palavras seguintes são acentuadas graficamente pela mesma regra empregada na palavra sublinhada em para executar características de tarefa, para executar algumas tarefas de caráter particular. Caráter, gente, é uma paroxítona, tá? Caráter é uma paroxítona, o quê? É uma paroxítona terminada em R. Então, paroxítonas terminadas em R, elas precisam obrigatoriamente receber acentuação. Aí a questão fala assim, tá, todas elas são acentuadas pela mesma regra, menos uma. Então, novamente, a gente tem uma questão que pede o erro. Qual é a palavra que não é acentuada pela mesma regra de caráter, ou seja, não é paroxítona? Bom, quando você olha para responsável, você sabe que responsável é uma paroxítona, só que ela é terminada em L. Você olha para móveis, é uma paroxítona também terminada em L. Você olha para fênix e você sabe que é uma paroxítona, tá? Isso aqui é uma paroxítona terminada em X. Quem que não é paroxítona, então? Suéteres, tá? Suéteres não é paroxítona. Por quê? Porque quando você separa a palavra, você tem suéteres. E essa separação silábica, ela te dá aqui, ó, o quê? Uma proparoxítona, tá? Esse ele tá na situação de proparoxítona. Aí você vai falar assim, Nívia, esse eu não poderia considerar como hiato? Nessa situação, não, meus amores. Por quê? Porque prevalece a regra da antepenúltima sílaba. E a regra da antepenúltima sílaba é a regra da proparoxítona. A regra da proparoxítona se sobrepõe a qualquer outra regra que possa vir ali. Então, nós não poderemos considerar o ali como hiato, porque ele está na posição de proparoxítona. Logo, a gente fala que isso é uma proparoxítona. Então, o nosso gabarito na questão de número 6 é a letra B de bola, tá? Questão de número 7. A forma correta do plural de o acusado relatou-nos que realmente havia levado o computador é, bom, aqui está tudo certo, aqui está errado, ó, os acusado, então a gente já elimina a letra A e a letra D, não tem como, ficamos com a B e a C. Relataram-nos que realmente havia levado, você aprendeu na aula de verbo, lá na aula teórica de verbo, que o verbo haver, ele pode flexionar sim, tá? E quando ele está numa locução verbal, como é o caso aqui é uma locução verbal, você aprendeu que se ele estiver na posição de verbo auxiliar, ele se flexiona de acordo com o sujeito, porque ele está na posição de auxiliar. Então, nesse caso aqui, a letra B está errada por isso. O nosso gabarito é a letra C, ela está certinha, ó. Repare que aqui na locução, o verbo haver, ele se flexiona para concordar com quem? Com o sujeito, os acusados. Né? Quem haviam levado os computadores? Os acusados.
Então, aqui ele precisa se flexionar exatamente para isso. Agora, quando a gente tem, né, o verbo haver como principal, aí a gente precisa ter cuidado, porque o verbo haver sendo o principal, dentro de uma locução verbal, tá? Nada vai variar. Ó. Repare que nesse caso, em deve haver, eu não posso dizer devem haver questões. Não. Deve haver. Por quê? Porque o meu verbo haver é o principal. Então, quando você estiver dentro de uma locução, observe a posição do haver. Se ele estiver na posição de auxiliar, ele pode flexionar. Se ele estiver na posição de principal, nada flexiona, tá? Por isso que aqui na questão de número 7, o nosso gabarito de fato é a letra C. Número 8. A palavra sublinhada no trecho diligências que nesse sentido efetuei exerce qual função sintática aqui desse que, né? A gente sabe que ele é um pronome relativo porque ele tem função sintática. Eu tenho sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. O que eu tenho aqui? Bom, diligências que nesse sentido efetuei. Quem efetuei? Eu. Então, eu já tenho um sujeito aqui, não pode ser sujeito. Se eu estou falando de um verbo, não pode ser complemento nominal. Nós ficamos com objeto direto ou objeto indireto. Aí você olha para o efetuei. Eu efetuei o quê? Fala para mim. Eu efetuei o quê? Tá aqui, ó. Mas esse que, ele substitui quem? Ah, Nívia, ele substitui a palavra diligências, tá? Então, e vamos pensar assim, ó. Nesse sentido, eu efetuei que. Aí você vai pegar esse que agora e você vai substituir pela palavra que ele substitui, que é o quê? Diligências. Eu efetuei diligências. Agora me responde, qual é a função sintática de diligência desse que, então, se ele substitui diligências? Exatamente isso que você está pensando. Quando a gente coloca no sentido, na ordem direta, fica mais fácil de nós enxergarmos que esse que, ao substituir diligências, ele ganha uma função sintática de objeto direto. Porque quem efetua alguma coisa. Efetuei o quê? Aí a gente percebe essa relação. Então, por isso que aqui, esse que, ele vai entrar como objeto direto, não como sujeito, não como objeto indireto e muito menos como complemento nominal, tá? Questão de número 9. Dirigi-me ao senhor Raimundo Correia, encarregado do aeroporto, para que autorizasse. As vírgulas foram empregadas para... O que a gente tem de vírgula aqui? Ó? Qual é a justificativa dessas duas vírgulas aqui em encarregado do aeroporto? Gente, não há outra possibilidade aqui senão a ideia de um aposto explicativo, tá? Por quê? Porque ele está explicando para o superior hierárquico dele quem é o Raimundo Correia. Vai que o senhor superintendente dele não faz a menor ideia de quem seja Raimundo Correia. Então ele precisa dizer, olha, o Raimundo Correia, o encarregado do aeroporto, para que ele autorizasse. Então aqui, gente, não tem outra possibilidade mesmo. Não é uma expressão adverbial, você não tem termos de mesma função sintática e muito menos um advérbio, uma expressão adverbial. Não tem como. Aqui é um aposto explicativo, porque ele situa quem é o Raimundo Correia para o superior hierárquico dele, tá? Então, tem essa situação aí. E número 10, em atestado que segue anexo, quem é a Ian, se não colocar umas palavrinhas dessas assim, né, para a nossa concordância. Atestado que segue anexo ao presente relatório. Observamos que o adjetivo anexo foi empregado de forma correta, conforme determinam as regras de concordância. Assinale, dentre as opções abaixo, aquela que apresenta erro de concordância. Então, eu preciso saber da concordância com o anexo, né? O que vai acontecer? Toda vez que ele variar, tá? Toda vez que ele variar, ele pode variar dessa forma que tá. Ele só não pode variar quando ele estiver na expressão em anexo. Tanto que aqui, ó, você tem os documentos. Seguem os documentos em anexo. Quando a preposição em estiver junto dele, ele fica invariável. Tá? Ele fica invariável nesta situação aqui.
Agora, quando ele não vem com a preposição em, ele pode variar, gente. Tranquilamente ele pode variar. Segue anexa a fotografia. Tá perfeito? O recibo seguirá anexo à carta. O recibo anexo, tranquilamente. Agora, olha a letra C. Remeto, anexo, segunda via do contrato. Segunda via é o quê? É feminino, né? Pois é. O erro está aqui. Remeto, anexa, segunda via do contrato. Então, aqui, eu precisaria colocar anexa, porque eu tenho feminino. Esse feminino é a segunda via do contrato, tá? É uma expressão no feminino. Então, esse anexo, ele deveria se flexionar em gênero para concordar com segunda via de contrato aqui, tá? Então, é por isso que esse número 10 aí, que você está vendo na tela, está errado, né? Esse número 10, letra C, está errado e as demais estão certinhas, tá? Estão certinhas, sem problema algum, tá? Bom, gente, essa foi uma provinha da Ian. Vocês perceberam que a gente misturou tudo, né? Teve pronome, teve conjunção, teve função sintática, aí teve concordância, a gente teve também a concordância nominal, a gente teve concordância verbal, enfim, a gente teve uma boa parte gramatical sendo colocada dessa forma. Interpretação, interpretação e compreensão, de fato, a gente só teve uma questão. De resto, só a questão basicamente mais gramatical. A gente teve interpretação uma questão, a ideia do sinônimo não correspondente outra questão, e tipologia, que também fica ali na base da semântica, por ali. Então, confeccionando 3 questões mais ou menos de semântica, enquanto nós tivemos 7 questões voltadas para a parte mais gramatical. Então, isso é um panorama, isso é uma forma de você identificar a prova da Ian e saber como é que ela pode cobrar o seu conteúdo, beleza? Gente, ficamos por aqui. A gente se vê na próxima prova, na próxima correção. Até lá! Fala, galera, tudo bem? Eu estou bem, espero que você esteja bem. Professora Nívia Xavier, de Língua Portuguesa, para mais uma provinha Ian. Essa provinha, gente, ela é super legal. Ela tem um texto pequeno também, como todas as outras, e tem as questões que são referentes ao texto. Só que ela é uma prova bem quentinha, recém-saída do forno. Então, essa daqui é a nossa maior, né, forma agora de entender, de ver se a Ian sofreu algum tipo de variação, se ela fez alguma mudança muito brusca, né, na sua relação a essas coisas assim, no que ela vai cobrar e no que ela não vai cobrar. Acredito eu que você já tenha visto esse material, você já tenha sentido um pouquinho de diferença só em relação a esse material, mas olha, é muito tranquilo, tá? Ela muda algumas formas de cobrar, ela muda alguns enunciados, mas o conteúdo, gente, continua sendo a mesma situação, tá? Então vamos lá, vamos lá. Eu vou deixar aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Tá aqui, ó, prova 3 rios, o texto é 3 rios, já que você já está vendo aí. Mas eu vou deixar apenas o material na tela, que fica melhor para que vocês possam visualizar as questões, tá? Então, vamos que vamos para a gente fazer essa provinha aí. 3 rios. 3 Rios é conhecido por sua natureza e prédios históricos. As atividades ao ar livre e os esportes radicais são atrações mais procuradas, como a prática de rafting no Rio Paraibuna. Lá, os turistas têm a oportunidade de descer 22 quilômetros entre 6 corredeiras. O ponto final de descida é no encontro dos rios Paraibuna, Paraíba do Sul e Piabanha, formando o único delta triplo fluvial da América Latina. Na região ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. Além do rafting, o município oferece diversos atrativos, tanto na rede quanto no seu entorno, e ainda promove uma das melhores festas de carnaval do interior do estado. Vale a pena visitar a produção de cachaça local,
e experimentar as cervejas artesanais. Há ainda gastronomia diversificada e rica produção de artesanato. A cidade também possui importantes patrimônios históricos, como a Ponte das Graças, o Coreto da Praça da Autonomia e o Teatro Celso Peçanha. Igrejas históricas, como a Capela Nossa Senhora da Piedade e a Igreja de São Sebastião, construídas no século XIX e XX, respectivamente, são opções de passeio. Essa daqui foi uma parte tirada do próprio site Turismo Rio de Janeiro, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais da cidade de Três Rios, para ver como é que essa cidade ela é. Como eu falei para vocês, é uma prova bem recente, então a gente tem aí uma forma de verificar como é que Ian vai cobrar para a gente, possivelmente, essas situações que a gente tem. Então, vamos ver o que mudou das provas que a gente já corrigiu para a prova de agora. Basicamente, a primeira questão não muda, né? De acordo com o texto, a prática de rafting no Rio Paraibuna é. Então, ela continua com uma questão aqui, que é uma questão de compreensão textual, tá? Ela vem com uma questão de compreensão textual, que ela já selecionava nas provas anteriores uma ou outra, né? Vinha ou compreensão, ou interpretação, ou uma de cada. Então, até aqui nada mudou. A gente começa a prova de uma forma bem igual. De acordo com o texto, a prática de rafting no Rio Paraibuna é uma alusão ao que foi informado no período anterior, uma retificação ao que foi informado no período anterior, uma relação às atividades ao ar livre ou uma corroboração das atrações mais procuradas. Aí você volta aqui e você vê, ó, além do raft, né, a gente tem aqui ó, as atividades ao ar livre e os esportes radicais são atrações mais procuradas. E aí você tem o quê? Eles podem descer as corredeiras e tal, e vem, além do rafting, o município oferece diversos atrativos. Então, o que ele está falando ali não é que você tem uma alusão ao que foi informado no período anterior ou uma retificação, né? Ele não corrige uma informação anterior de forma alguma, né? Uma relação às atividades ao ar livre. Não, uma relação não, é uma das atividades ao ar livre. Então, é uma corroboração das atividades mais procuradas. Dentre as atividades que existem no município, né, a tirolesa, a escalada, o rafting e outros ali que a gente tem, são atrações muito procuradas pelos turistas, tá? Então, aqui ele corrobora, ou seja, ele confirma, ele concorda com essas informações de que essas atrações elas são as mais procuradas, de fato, entre os turistas, tá? Número 2. Na questão de número 2 é o seguinte: na região, ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. O advérbio presente no trecho exprime o quê, né? Aqui, ó, o ainda é o nosso advérbio, tá? Ele é o nosso advérbio. O que acontece? Ele exprime passado já mencionado? Não, tem nada a ver, tá? Isso aqui foi só para encher linguiça. A exiguidade do tempo decorrido. Nossa, que bonito. Também tem nada a ver com isso, porque aqui não está falando sobre tempo decorrido. Gente, tem nada de tempo decorrido aqui. Tá? Nadinha, nadinha, nadinha. Modalização epistêmica. Eu adoro essas palavras difíceis que não fazem sentido nenhum nas alternativas. Tem nada a ver, gente. O que ele faz? Ele faz um reforço. Reforço, aumento ou incremento. Por quê? Porque o ainda, ele é de inclusão. Tá? Você inclui uma outra informação àquela, ou você reforça, ou você aumenta, ou você incrementa, ou você traz ênfase. Tá? Então, é por isso que esse advérbio ele vai marcar um reforço. Na região, ainda é possível realizar, ou seja, além do rafting, ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada, tá? Isso tudo aí para você ter uma noção de como é que é. Então, esse cara aí, ele traz a ideia de uma inclusão, tá? Então, aqui também não muda, a gente tem uma questão de morfologia, que vem ou conjunção, ou advérbio, ou verbo, pronome, essas coisas assim, então tá bem dentro ainda. Sobre o texto, questão 3, assinale a alternativa incorreta. Ou seja, nós queremos o erro a respeito do texto. Então, é mais uma questão de compreensão textual. Saiu a tipologia, entrou mais uma de compreensão textual, tá? A Igreja de São Sebastião foi a pioneira no município. A Ponte das Graças, o Coreto da Praça da Autonomia e o Teatro Celso Peçanha
são apenas um dos pontos importantes para dos patrimônios históricos. O Carnaval é um dos atrativos turísticos do município. A cidade de Três Rios possui um delta triplo fluvial. Bom, isso aqui está bem lá, é correto, não pode ser nosso gabarito. Dizendo que é um dos melhores carnavais, também é correto, não pode ser nosso gabarito. A gente precisa voltar ao texto para observar se a igreja de São Sebastião foi a pioneira no município. Então, vamos lá. Quando a gente olha lá, vamos tentar ver aqui, ó. Igrejas históricas como a Capela Nossa Senhora da Piedade e a Igreja de São Sebastião, construídas no século XIX e XX, respectivamente. Calma aí, gente. A Capela de Nossa Senhora da Piedade, ela foi construída no século XIX. E a Igreja de São Sebastião foi construída no século XX. Então, quem que é pioneira aqui? A igreja, a Capela de Nossa Senhora da Piedade. Então, quando a gente volta ao texto, a gente percebe que na número 3, a letra A está errada. Ela não foi a pioneira no município. A pioneira foi a Capela de Nossa Senhora do Carmo. Então, aqui já mata, observando que a letra A está totalmente errada nesse caso. A gente já tem o erro completo aí na letra A. Número 4. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito diferente dos presentes nos demais trechos. Vamos lá. Três Rios é conhecido por sua natureza e prédios históricos. Bom, aí a gente tem o mesmo sujeito, então não pode ser. As atividades ao ar livre e os esportes radicais são as atrações mais procuradas, como a prática de rafting no Rio Paraibuna. Bom, segura a letra B. Além do rafting, o município oferece diversos atrativos, tanto na sede quanto no seu entorno. Aqui, o município oferece atrativos tanto na sede quanto no entorno, mesmo sujeito. A cidade também possui importantes patrimônios históricos, como a Ponte das Graças, o Coreto da Praça da Autonomia e o Teatro Celso Peçanha. Também é o mesmo sujeito, porque quem possui é a cidade. Por que a letra B é o nosso sujeito diferente de todos os outros? Por quê? Vamos lá. As atividades ao ar livre são as atividades e os esportes radicais são atrações mais procuradas. A prática do rafting é procurada no Rio Paraibuna. Aqui como a prática do rafting é procurada no Rio Paraibuna, essa comparação aqui, ela precisa de uma locução verbal que está em omissão, ou seja, está em elipse, mas é facilmente percebida pelo contexto. Então, quando a gente coloca ela implícita, quer dizer, tira ela de ser implícita e coloca ela de forma explícita, você percebe que essa locução verbal, ela vem com o sujeito a prática de rafting. Enquanto o são aqui, ele tem como sujeito o sujeito composto, as atividades ao ar livre e os esportes radicais. Então, dentro dessa análise aqui, a gente percebe que a letra B, de fato, é a alternativa que está errada, é a alternativa que apresenta dois sujeitos diferentes, né? Um sujeito diferente dos demais. Então, a gente tem essa situação aqui. E se você ainda quiser observar, ela também é a única alternativa que possui um sujeito composto. Se você parar para ver, Três Rios é sujeito simples, tá? O município é sujeito simples, a cidade é sujeito simples. Aqui você tem um sujeito composto no ar livre e a prática de rafting é um sujeito simples para outro verbo. Então, a letra B, além de possuir dois sujeitos diferentes, possui um que é um sujeito composto, tá? Só para corroborar aí o quanto essa letra B é, de fato, diferente das demais e é o nosso gabarito, tá? Número 5. A questão de número 5 diz o seguinte. Lá, os turistas têm a oportunidade de descer 22 quilômetros entre 6 corredeiras. O termo sublinhado é um elemento o quê? Bom, ele é anafórico ou ele é catafórico? Gente, se ele é o lá, ele substitui algo que já foi dito anteriormente, tá? Algo que já foi dito anteriormente. Então, ele não pode ser catafórico. Porque o catafórico, ele faz o quê? Ele antecipa informação. Né? É como se ele dissesse assim para você, oi, eu vou fazer uma fofoquinha para você daqui um pouquinho, tá? Então, ele antecipa a informação. O anafórico, ele retoma uma informação que já esteve no texto, já estava no texto. Então, eu preciso saber o seguinte, lá,
eu estou falando do rafting ou eu estou falando do Rio Paraibuna? O rafting não é a oportunidade de descer. O que a gente tem aqui é uma referência ao Rio Paraibuna. Lá, no Rio Paraibuna, os turistas têm a oportunidade de descer 22 quilômetros entre 6 corredeiras. Tá? Não faz sentido você achar que é a prática do rafting aqui que vai descer entre 6 corredeiras. Não, é no Rio Paraibuna. O lá indica onde, tá? Se você tivesse observado essa situação, sabendo que ele é um elemento anafórico, e ele indica lugar, né? Você já teria ido direto para a letra D, porque a letra D, ó, relacionado aonde? Ao Rio Paraibuna. Pronto, lugar, tranquilamente. A prática de rafting não é um lugar, tá? Mas o Rio Paraibuna é. Então, só de você observar isso aqui, você já teria marcado a letra D e você teria ficado mais ou menos uns 20 segundos aí, 30 segundos no máximo, nessa questão de número 5, tá? Bom, número 6. Na região, ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. Com base nas regras de acentuação gráfica, percebe-se que a palavra em destaque é considerada uma paroxítona. Sim, é uma paroxítona. Assim como qual outra palavra? Qual outra palavra também é paroxítona? Vamos lá. Históricos é uma proparoxítona. Cuidado para você não confundir com história. E aí você achar que isso aqui é paroxítona. Não é, isso aqui é proparoxítona. Paraíba é hiato. Eita, até coloquei um acento onde não tem. É um hiato aqui, ó, tá? Ficamos com patrimônios e municípios, né? Essa questão aqui, gente, eu particularmente acreditei que a IAN fosse muito anular. Fosse muito anular mesmo. Porque nós temos duas palavras ali que são paroxítonas, tá? A gente tem municípios, que é a mesma terminação, tá? Paroxítona terminada em que? Em ditongo. Só que a IAN considerou como gabarito municípios, tá? E não patrimônios. Acredito eu que ela tenha considerado municípios como gabarito, porque a palavra possível tem acento agudo. Às vezes a banca faz isso, tá? E patrimônios tem acento circunflexo. Então ela pode ter percebido para você que ela, ó, eu quero uma palavra que seja paroxítona igual a possíveis, ou seja, tenha um acento agudo. Eu acredito que essa seja a justificativa da banca. Não houve uma justificativa. Mas eu acredito que essa tenha sido justificativa da banca por já observar outras bancas de concurso cobrando isso. Se a palavra era uma paroxítona com acento agudo, você não podia marcar uma paroxítona com acento circunflexo. Eu já vi isso em algumas outras bancas de concurso, tá? Então, eu acredito que essa tenha sido a diferença. Porque se nós formos analisar, patrimônio é tão paroxítona quanto possível, tá? E quanto municípios também. Bom, a questão ficou com esse gabarito. Não sei se fizeram recurso, porque eu particularmente não peguei essa prova anteriormente para ver. Então, eu não sei se houve recurso, provavelmente houve, tá? Provavelmente houve recurso, mas a banca indeferiu, tá? Então, na minha opinião, só a diferença de patrimônio para município para ser o gabarito foi apenas o acento. O município tem acento agudo, o patrimônio tem acento circunflexo. E aí essa foi a diferença que a banca quis de você para te pegar numa possível pegadinha, tá? Até o momento, por mais que essa seja uma prova bem mais recente da IAN, a gente percebe que o conteúdo, as cobranças são as mesmas, tá? 7. Assinale a alternativa que apresenta incorretamente um comentário gramatical sobre o trecho do texto. Lá, os turistas têm a oportunidade de descer 22 quilômetros. O verbo ter é acentuado por concordar com turistas. Ok, tá certinho. Lembra, nós queremos o erro. Então, a 7 não pode ser a letra A. Letra B. Vale a pena visitar a produção de cachaçaria local. Em vale a pena, não há o uso, não há ocorrência da crase, visto que o verbo valer é transitivo direto e não demanda o uso da preposição. Também, tá? Pode funcionar tranquilamente. Então, a letra B é certinha, está certinha, não pode ser nosso gabarito. Letra C. O município oferece diversos atrativos, tanto na sede quanto no seu entorno. Tanto quanto é uma locução comparativa e pode ser substituída por tanto como.
Sim, gente, porque ambas são locuções comparativas. Então, se você tem o tanto como e você tem o tanto como, tanto quanto, tanto como, você também poderia substituir por assim como. Normalmente, porque são locuções comparativas. Então, a letra C está certa, não pode ser nosso gabarito. Qual é o erro? Letra D. Porque na letra D diz o seguinte: formando o único delta triplo fluvial da América Latina. O uso do gerúndio, informando, né? Ligado ao auxiliar, indica ação durativa. Nesse caso, não é uma ação durativa, tá? Não é ao mesmo tempo um único delta triplo fluvial. Então, isso aqui é uma relação de concomitância, né? É uma relação não de uma ação durativa, mas uma ação que acontece ao mesmo tempo, tá? Por isso que isso aqui está errado. Por isso que na 7 a letra D está errada, porque a análise da letra D traz uma ação durativa que não existe. É uma ação, na verdade, ali que acontece ao mesmo tempo. Já formou. Ela não fica formando o tempo todo o mesmo triplo. Ela já formou. Existe aquele triplo ali há algum tempo. Ela não vai ficar formando a cada vez, tá? Por isso que a letra D está errada. Número 8. A cidade também possui importantes patrimônios históricos, como a Ponte das Graças, o Coreto da Praça da Autonomia e o Teatro Celso Peçanha. Morfologicamente, como no trecho acima, caracteriza-se pelo quê? Morfologicamente, você pode ter um advérbio, uma conjunção, uma preposição acidental ou um pronome aqui, tá? A cidade também possui importantes patrimônios históricos, como a Ponte dos Graças, o Coreto da Praça da Autonomia e aquilo ali. Gente, pronome relativo não é, né? Pronome relativo ele não é, tá? Ele não entra ali como um pronome relativo, tá? Também não entra como uma conjunção, Ele entra ou como advérbio ou como preposição acidental. Confesso que a banca deu como preposição acidental isso aqui, tá? Mas eu particularmente não consigo enxergar esse como aqui como preposição acidental. Eu consigo enxergá-lo como um advérbio, uma palavra explicativa, uma palavra exemplificativa, né? Ela possui importantes patrimônios históricos. Quais? Exemplos. E aí vem como a Ponte dos Graças, o Coreto da Praça da Autonomia e o Teatro Celso Peçanha. Não consigo enxergar como preposição acidental. O que é uma preposição acidental? É quando qualquer outro classe gramatical, como uma conjunção, um advérbio, né, eles passam a funcionar acidentalmente como uma preposição. Eu não vejo como preposição aqui, porque nas outras situações a gente também não tem preposição, tá? Para mim, esse como aqui, ele é uma palavra exemplificativa e ele deveria ser um advérbio e não uma preposição acidental, tá? É uma questão que a banca deu, houve recurso, mas a banca sustentou como preposição acidental e eu realmente não entendo a motivação para isso, tá? Para mim seria um advérbio. Mas quem sou eu para discutir com a Ian? Uma redes mortal. Bom, questão de número 9. Tanto no interior do Estado. A vírgula antes da conjunção e pode ser justificada pelo fato de separar predicativos do sujeito deslocado, tanto na sede quanto no seu entorno, e ainda promove. Não tem predicativo deslocado, tá? Predicativo de sujeito deslocado não tem, porque os nossos verbos, para ter predicativo do sujeito, na verdade, precisam ter um advérbio, um adjetivo que se ligue ao sujeito, e não há em qualquer momento isso aí. Marca a elipse do verbo. Não, gente, não está marcando a elipse verbal. Está aqui, ó, promove aqui, certinho. E o outro verbo está dentro dessas reticências aqui. Então, não marca a elipse de um verbo. Explicitar orações com sujeitos diferentes. Também não. Também não, sabe por quê? Porque é um município, né? O município promove tanto no seu entorno quanto na sede, né, as melhores festas. Então, não. O que a gente tem aí? Letra D. Separar a adjunta adverbial deslocado. Aí sim, porque, na verdade, a gente precisaria colocar esse tanto na sede quanto no entorno no final, e não onde ele está. Lembra que todo termo deslocado
antecipado ou, né, intercalado, obrigatoriamente eles precisam de quê? Eles precisam de vírgula, tá? E é isso que acontece aqui, ó. O uso da vírgula, porque isso aqui está deslocado, tá? Está deslocado. A gente precisa que esteja ao final, e não está no final, tá? Questão de número 10, para a gente fechar. Há ainda gastronomia diversificada e rica produção de artesanato. Assinale a alternativa que, ao reescrever o trecho acima, acarreta um intercâmbio de sentido, mas está em conformidade com a norma gramatical vigente. Gente, é só uma reescrita. A gente precisa saber onde que ainda fica da mesma forma, tá? A gente troca a posição, a gente troca pronome, perdão, a gente troca a conjunção, a gente troca advérbio, mas ele ainda mantém o mesmo sentido, tá? Vamos lá. Existem gastronomia diversificada. Não pode, tá? Não pode. Por quê? Ó, concordância aqui foi para o brejo. Já era. Há ainda gastronomia diversificada, bem como rica em produção de artesanato. Não, como rica produção de artesanato. Tá? Ó, rica produção de artesanato. Não tem essa preposição aqui. Então, elimina a letra B. Há também gastronomia diversificada, mas também rica produção de artesanato. Isso aqui tá tudo errado, né? Aqui tá ruim. Não é o também aqui. Esse também, ele não se justifica aqui, gente. Ele não se justifica aqui. Não é só trocar o ainda pelo também que funciona. Não, aqui é na ideia de reforço. Tá? Aqui é na ideia de reforço. Esse também, ele não vem na ideia de reforço. Ele vem na ideia de inclusão pura, tá? Então, não. Mas também, aí também tem uma outra adição aqui, ficou uma coisa muito ruim, essa reescrita da letra C. Então, ela está fora. Qual é a reescrita certa? A letra D, gente. Ainda existe gastronomia diversificada, conquanto rica a produção de artesanato. Perfeito. Nívia, por que esse ainda está com vírgula? Porque ele foi deslocado, gente. Ele estava no meio, ele foi para o início. Então, aí, ele vindo no início, a gente precisa de uma vírgula, porque você sabe que todo termo deslocado, antecipado ou intercalado precisa de vírgula, tá? Então, a gente só inverteu, tá? A gente só inverteu. Tirou o ainda, o a, que pode ser substituído pelo verbo existir, colocou o ainda, trouxe essa forma aqui para cá e manteve no lugar de do gastronomia e rica, a gente botou conquanto rica a produção de artesanato. Então, aqui é a reescrita correta, é a reescrita certinha. Não há problema algum nessa questão aí, não há problema algum nessa número 10, tá? Bom, como eu falei para vocês, essa foi a prova mais recente que a gente teve da IAN. E o que a gente percebeu de mudança? Só a questão de número 10, gente, porque trouxe uma questão de reescrita textual. De resto, a IAN cobrou rigorosamente as mesmas coisas que ela já cobra, ó, há tempos. Então, como é que a gente faz? A gente já percebeu que vai ser esse tipo de prova mesmo, que vai ser essa matéria da prova, vai ser esse modelo de prova para vocês e que a gente pode ficar muito tranquilo em relação a isso, porque ao longo dos anos, IAN não teve grandes modificações em relação às suas provas. Beleza? Eu espero ter te ajudado, eu fico por aqui, né? Peço para que você revise os conteúdos, peço para que você refaça mais questões, caso tenha errado muita coisa, para que você já não erre na outra prova. Espero ter ajudado, ficamos por aqui e até a próxima correção. Tchau, tchau.